Capítulo 6. Armadura é tudo. De repente, Ansem viu algo verde, com cerca de um pé de comprimento, aderindo-se à grama como uma folha. Se ele não olhasse de perto, pensaria que era parte da grama e jamais imaginaria que fosse um louva-a-Deus veloz, que pudesse partir um crânio humano com um único golpe. Seu par de pernas dianteiras, denteadas e como foice, eram ainda mais longo do que o corpo. De cor verde escuro, as pernas dianteiras estavam cobertas por um brilho metálico e não eram como seu corpo frágil. A rigidez das pernas dianteiras era definitivamente comparada ao mais avançado metal alfa. Ansem teve sorte de encontrá-lo antes de o louva-a-Deus veloz encontrá-lo. Movendo-se em sua direção, ele calculou o mais próximo que poderia se aproximar antes de ser notado pelo louva-a-Deus veloz. Quando ele estava a cerca de 6 metros de distância do louva-a-Deus veloz, Ansem não se atreveu a ir mais longe, temendo que ele pudesse perder a oportunidade de atacar com cautela. Ao segurar firmemente a adaga na mão, Ansem saiu apressadamente da grama e cortou a cintura do louva-a-Deus veloz em um ataque rápido e implacável. Mas Ansem ainda subestimou a velocidade e a capacidade de resposta do louva-a-Deus veloz. Ele notou a presença dele no momento em que Ansem avançou. De repente, ele se elevou ao ar, deslizando com as asas espalhadas em direção ao Ansem em um movimento verdadeiramente rápido. Suas pernas dianteiras cortaram a cabeça dele antes que pudesse reagir. Ansem recuou subconscientemente de choque, mas a perna do louva-a-Deus ainda atingiu sua cabeça. Com um som de colisão metálico, Ansem sentiu apenas um leve desconforto, como se sua cabeça tivesse sido atingida por uma pedra. E não teve nenhum arranhão na armadura de alma de besta de linhagem sagrada. Cheio de êxtase, Ansem aproveitou a oportunidade para cortar a cintura fina do louva-a-Deus veloz em sua frente com uma apunhalada feroz. O louva-a-Deus veloz foi cortado ao meio, o sangue verde do louva-a-Deus veloz espirrou nele por toda a parte. Ansem não se importou e ouviu alegremente a voz estranha na sua cabeça. Louva-a-Deus veloz, criatura primitiva foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Como o louva-a-Deus veloz para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Ao tocar o seu capacete na parte em que o louva-a-Deus veloz cortou, fez ele se sentir ainda mais calmo. Ansem pensou com entusiasmo. Haha, a armadura é tudo. Com minha armadura, eu posso matar o que eu quiser e ninguém poderá me machucar. Eu nem sequer teria medo de criaturas mutantes. Ansem ganhou repentinamente coragem e parou de se esconder. Ele marchou até o Vale Zéfiro e alertou vários louva-a-Deus velozes para o ataque, mas eles não conseguiram machucá-lo ao cortar a armadura dele. Ansem aproveitou a oportunidade para matar todos, cada um com uma apunhalada. Louva-a-Deus veloz, criatura primitiva foi morta. Nenhuma alma de besta foi adquirida. Como o louva-a-Deus veloz para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Louva-a-Deus veloz, criatura primitiva foi morta. A voz continuou soando em sua mente, aumentando a sua emoção. Ele apunhalou o seu caminhão por meio do vale e matou mais de 20 louva-a-Deus em sucessão. Sushelquial também estava a caminho do Vale Zéfiro, meditando discretamente sobre a sua própria má sorte. Seus pais eram donos de um conglomerado interestelar e eram considerados aristocratas e distintos. Ele, no entanto, foi designado aleatoriamente para o abrigo blindado de aço, onde não tinha amigos ou mesmo conhecidos. Para obter um título aristocrático, Sushelquial só pôde escolher seguir Qin Shun a fim de maximizar os pontos de gene mutante e se tornar um evoluído. Existem dois tipos de títulos na Aliança Interestelar Levo. O primeiro tipo era distinto, ao se tornar um evoluído, podia-se ser certificado como um distinto. Se alguém pudesse evoluir com mais de 100 pontos de gene mutante ou superior, era certificado como um aristocrata. Qualquer título envolvia muitos benefícios na aliança, e o mais importante era que eles eram um símbolo de status social. Na atual aliança, as pessoas ficavam cada vez mais snobs. As pessoas de classe alta nem sequer falavam com alguém sem um título, até mesmo quando negociava.
Títulos avançados como aristocrata de linhagem sagrada estavam além dos sonhos de Su Xiaoqiao. Tudo o que ele queria era ganhar o título de aristocrata comum ao maximizar os pontos de gene mutantes e completar uma evolução. No entanto, obter 100 pontos de gene mutante ainda era muito difícil para ele sozinho. Ele trouxe muito dinheiro ao abrigo blindado de aço, mas o dinheiro só podia comprar carne de criatura comum e primitiva, pois poucas pessoas venderiam criaturas mutantes. Somente as pessoas que visavam maximizar os pontos de gene sagrado, como Qin Shuan, vendiam às vezes a carne de criaturas primitivas que eles tinham. No entanto, não era dinheiro que ela queria, mas fidelidade e serviço. Su Xiaoqiao estava agora fazendo recados para Qin Shuan, explorando os lugares menos conhecidos e procurando por vestígios de criaturas mutantes e de linhagem sagrada para coletar informações para ela. Com a informação, ela poderia reunir um time para caçar essas criaturas, e os membros do time receberiam carne de criatura mutante em troca. Su Xiaoqiao estava explorando há um mês e não encontrou vestígios de criaturas mutantes, sem mencionar de criatura de linhagem sagrada. Ao ficar sem suprimentos, ele teve que voltar ao abrigo blindado de aço. Quando ele passou pelo Vale Zéfiro, ele pensou que poderia ter criaturas mutantes ao redor, visto que a área estava pouquíssimo habitada. Depois que ele entrou no vale, sentiu que algo estava estranho. Ele não viu nenhum louva-a-Deus veloz, nem mesmo um. Uma milha no vale, tudo o que viu foram alguns traços bagunçados no chão. Alguém deve ter exterminado os louva-a-Deus velozes. Cara do punho ou filho do céu? Não. Embora existam sinais de luta, devia ter mais danos se fosse um grupo de pessoa. Surpreso, Su Xiaoqiao acelerou para o vale, perguntando-se o que aconteceu. Como esperado, haviam muitas manchas de sangue verde dos louva-a-Deus velozes ao longo do caminho. Ele seguiu as manchas de sangue e virou num lado. O que ele viu fez com que ele parasse de andar, amedrontado. Ao lado dos corpos empilhados de louva-a-Deus velozes, estava uma figura dourada. No sol, a figura parecia um robô em uma armadura dourada. Capítulo 7 Dólar. Cara, você matou todos esses louva-a-Deus velozes? Su Xiaoqiao não viu mais ninguém, exceto pelo cara de armadura de ouro. Os louva-a-Deus velozes ainda estavam sangrando, então eles morreram há pouco tempo. Su Xiaoqiao não conseguia acreditar que alguém conseguiria matar tantos louva-a-Deus velozes, em tão pouco tempo. Embora os louva-a-Deus velozes fossem apenas uma criatura primitiva, considerando a agudeza de suas pernas dianteiras e velocidade, até mesmo aqueles que tinham se maximizado com os pontos de gene primitivo, não se atreveriam a provocá-los. Afinal, haviam muitos pontos fracos no corpo humano e ninguém queria arriscar a vida ou ficar gravemente ferido por um corte de louva-a-Deus. Havia pelo menos 3 dúzias de louva-a-Deus velozes mortos no chão. Até mesmo Qin Shuan precisaria de ajuda para conseguir isso. Su Xiaoqiao não acreditava que alguém pudesse ter feito isso sozinho. Quer algum? $1000 levos por cada. Ansem estava meramente considerando o que fazer com os louva-a-Deus. Ele matou em série e se esqueceu do fato de que não tinha chance de ele comer todos os louva-a-Deus. E mesmo que pudesse comer todos, apenas os primeiros podiam dar pontos de gene. 1000 por cada? Você tem certeza? Su Xiaoqiao olhou para ele com surpresa. Embora muitas pessoas pudessem caçar criaturas primitivas, elas eram escassas, especialmente aquelas que a maioria das pessoas nunca tinham comido, como o louva-a-Deus veloz. Afinal, a energia das pessoas era limitada e tinha um limite para quantos pontos de gene a carne do mesmo tipo de criatura poderia oferecer. Apenas ao comer a carne de uma variedade de criaturas, que poderia acumular pontos de gene. Aqueles, que eram relativamente ricos, estariam dispostos a pagar pelas criaturas, que eles não tinham comido ainda, a fim de poder maximizar rapidamente os pontos de gene primitivo. Portanto, as criaturas primitivas, que eram fáceis de matar, podiam ser vendidas por 100 cada, enquanto aquelas que eram difíceis de caçar, como os louva-a-Deus velozes, podiam ser vendidas por 2 ou 3 mil cada e ainda não teria estoque.
Su Xiaoqiao calculou e descobriu que ele poderia dobrar ou triplicar o preço, se ele pudesse transportar esses corpos de louva-a-Deus de volta. Sim, $1.000 levos cada. Ansem assentiu. Não era que Ansem não sabia o quanto valia os louva-a-Deus. Sem um carro ou outras ferramentas, simplesmente não tinha como ele conseguir mover todos esses corpos de volta por conta própria. E se ele partir agora, os corpos podem ser roubados quando ele voltar. Além disso, Ansem não queria perder seu tempo e energia nisso. Ele tinha coisas mais importantes para fazer, e poderia tirar uma certa perda dos lucros, como os atacadistas, ele tinha que deixar algum lucro para o varejista. Claro, eu vou levar todos. Tem quantos? Su Xiaoqiao estava disposto. Os louva-a-Deus velozes podiam fazer com que ele ganhasse mais do que dinheiro. Criaturas primitivas como os louva-a-Deus velozes, que as pessoas comuns não podiam ter facilmente, resultariam em grandes ofertas. Ninguém podia recusar uma oferta tão agradável, desde que não tivessem maximizado os pontos de gene primitivo. Um total de 43. Vou te dar um desconto e cobrar apenas 40.000. Ansem estava apenas falando casualmente e não esperava que esse cara com aparência comum fosse tão rico a ponto de comprar todos. Su Xiaoqiao pegou a carteira e pegou 10 notas de $10.000. Cara, eu te darei 50.000 por esses louva-a-Deus. Os outros 50.000 são um adiantamento para qualquer coisa boa que você possa ter no futuro. Eu sempre vou te dar um bom preço e pegarei ainda mais por carne de criatura mutante. 100.000 era uma pequena quantia para Su Xiaoqiao. Custaria tanto para ele quanto gastar num jantar elegante. Essa pessoa era tão durona, que ele matou todos esses louva-a-Deus sozinho, então era altamente provável que pudesse caçar criaturas mutantes também. Se fosse possível comprar carne de criatura mutante dele, algumas centenas de milhões não eram nada. Não imaginei que você fosse rico. Ansem pegou o dinheiro e disse sem rodeios, olhando com um pouco de surpresa para Xiaoqiao. Com toda a honestidade, o dinheiro é tudo que eu tenho. Se você tiver a carne de criatura mutante, entre em contato. O preço não será um problema. Su Xiaoqiao se gabou, com medo de perder essa grande oportunidade. Ótimo! Qual o seu nome e endereço? Eu te encontrarei se eu tiver algo. Ansem apreciou a generosidade de Xiaoqiao e pensou que ele poderia ser um comprador ideal para a criatura mutante que ele planejasse produzir usando o cristal preto. Afinal de contas, o cristal preto tinha que permanecer em segredo. Vender a criatura para uma pessoa era muito melhor do que vender no mercado na frente de todos. E ele nem precisava se preocupar com o preço, desde que Xiaoqiao era incrivelmente rico. Mano, meu nome é Su Xiaoqiao, e esse é o meu nome real. O número do meu quarto no abrigo blindado de aço é 1046. E você? Qual é o seu nome e onde mora? Su Xiaoqiao disse. Dólar. Isso é a única coisa que me interessa. Prepare um pouco de dinheiro e irei para o quarto 1046, assim que eu tiver algo. Ansem colocou o dinheiro no bolso, acenou-se despedindo para Xiaoqiao e saiu do Vale Zéfiro. Ao ter passado pela morte do seu pai, Ansem não queria ter muito câmbio com os outros. Ele só queria cuidar de sua mãe e irmã e fazer o que queria. Outras pessoas ou coisas realmente não o afetam. Vou te esperar. Você deve vir. Lembre-se que o preço definitivamente não é um problema. Su Xiaoqiao gritou para as costas de Ansem, enquanto acenava a mão. Depois que Ansem saiu, Su Xiaoqiao não pôde deixar de exclamar, como eu levarei isso tudo de volta? Su Xiaoqiao pensou por um tempo e decidiu levar algumas de volta em uma bolsa, e pedir a alguns amigos para ajudar a carregar o resto. Felizmente, quase não tinha humanos no Valo Zéfiro. Quando Su Xiaoqiao voltou com os amigos, todos os corpos ainda estavam lá. Xiaoqiao, é verdade que o dólar matou todos esses louva-a-Deus velozes? Os amigos de Su Xiaoqiao olharam com olhos arregalados para a pilha de corpos de louva-a-Deus. Claro.
Embora eu não o visse caçando, não tinha mais ninguém no Valo Zéfiro na hora e os louva-a-Deus tinham acabado de morrer. Quem mais poderia ser? Sushelquial disse. Eu acho que deve ter sido um grupo de pessoas que matou esses louva-a-Deus velozes, e os outros devem ter deixado ele para lidar com os corpos. Eu não acredito que uma pessoa poderia matar tantos louva-a-Deus. Ele devia estar se gabando. Ele definitivamente estava se gabando. Nenhum dos amigos de Sushelquial acreditou que Ansem matou sozinho todos esses louva-a-Deus velozes. Capítulo 8 – Alma de besta primitiva. Ansem não voltou para o abrigo blindado de aço depois de sair do Vale Zéfiro. Em um instante, ele matou todos os louva-a-Deus velozes em um frenesi para que não sobrasse nenhuma. Bem, eu vou apenas caçar uma besta de dentes de cobre. Há várias delas perto do abrigo blindado de aço e tem uma grande chance de aparecer uma besta de dentes de cobre mutante, então não parece muito suspeito se eu fosse produzir um mutante usando o cristal. Ansem encontrou um habitat de bestas de dentes de cobre e queria pegar uma que estava sozinha. Apenas conseguindo encontrar um pequeno grupo de bestas de dentes de cobre, Ansem seguiu em frente e matou todas, aproveitando-se da sua armadura resistente. Besta de dentes de cobre, criatura primitiva foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a carne da besta de dentes de cobre para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Besta de dentes de cobre, criatura primitiva foi morta. Alma de besta primitiva da besta de dentes de cobre foi obtida. Coma a carne da besta de dentes de cobre para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Os olhos de Ansem se arregalaram com surpresa. Os 43 louva-a-Deus velozes e milhares de criaturas comuns, que ele matou, não renderam nem uma simples alma de besta. Agora, ele tinha matado apenas 2 bestas de dentes de cobre e ganhou uma alma de besta. Para obter uma alma de besta é necessário pura sorte. Ansem ficou cheio de alegria. Embora fosse comum, a besta de alma da besta de dentes de cobre era muito boa de ter. A besta de dentes de cobre era uma das mais fracas entre todas as criaturas primitivas, mas sua alma de besta era popular. Ansem invocou a nova alma de besta e uma sombra como porco-espinho com dentes de bronze se transformou em uma lança crescente de bronze em sua mão. A lança crescente tinha um brilho bronzeado e uma aparência ameaçadora com a ponta da lança em forma de lua crescente. Tipo de alma de besta primitiva da besta de dentes de cobre, arma. Ansem experimentou a lança por um tempo, parecendo bastante feroz. Ele aprendeu habilidades básicas de lança na escola. Ansem estava interessado em todos os tipos de armas, então ele aprendeu bem. Ansem guardou sua lança antes de agarrar a besta de dente de cobre viva e voltar. Em seu caminho de volta, ele encontrou um lugar vazio para remover sua armadura. Ao olhar para si novamente, Ansem voltou para o abrigo blindado de aço, carregando a besta de dentes de cobre nocauteada e amarrada em seu ombro. No portão do abrigo, uma gangue, com cerca de uma dúzia de pessoas, estava marchando, todos montando em diferentes montarias de alma de besta altas e diferentes, comandados por um homem usando armadura de aço e carregando uma espada vermelha sangue nas costas. O homem estava montando uma montaria de alma de besta como Tricerátope, parecendo poderoso e majestoso, atraindo olhares invejosos de todos os lados. No abrigo blindado de aço, existem 3 pessoas destacadas que visavam completar a evolução ao maximizar com pontos de gene de linhagem sagrada. Esse homem, filho do céu, era um deles. Ansem não conhecia seu verdadeiro nome e identidade, mas ele definitivamente era um rei no abrigo blindado de aço. Ao carregar a besta de dente de cobre, Ansem se afastou para deixar a gangue passar. No entanto, o Filho do Céu parou o seu monte ao passar por ele. Estalo! Filho do Céu olhou para Ansem e o chicoteou no ombro com um chicote de couro. A besta de dentes de cobre caiu no chão, e as roupas de Ansem foram rasgadas. Uma ferida começou a inchar no seu ombro e costas. Quem teve a coragem de te vender essa criatura primitiva? Filho do Céu perguntou com um tom frio, olhando para ele com condescendência.
No abrigo blindado de aço, todos sabiam que o Filho do Céu estava cortejando Qin Shuan. O esquisito do Ku, que apunhalou Qin Shuan na parte traseira, se tornou naturalmente seu inimigo. Ele também era uma das razões do porquê Ansem ter sofrido. Ao saber que Qin Shuan foi apunhalada, o Filho do Céu não só espancou Ansem, como também avisou todos que, quem se atrever a fazer negócios com Ansem, seria seu inimigo pelo resto da vida. Eu cacei sozinho. Ansem olhou para trás com frieza, com o punho apertado, mas parado de pé. Não só o Filho do Céu ganhou um monte de pontos de gene, como também ele tinha coletado muitas almas de bestas. Como ele tinha ajuda de sua gangue, Ansem não seria capaz de tocar o cara mesmo com seu melhor esforço. Até mesmo com sua armadura de linhagem sagrada, ele seria espancado até a morte antes de se aproximar do Filho do Céu. O santuário de Deus era diferente da aliança por não ter nenhuma lei. O poder era tudo. Ansem só morreria em vão. Além disso, dizia-se que o Filho do Céu vinha de origem proeminente da aliança. Mesmo se Ansem fosse morto por ele na aliança, talvez o Filho do Céu não fosse sujeito às sanções legais. Ansem não tinha medo da morte. Mas se ele morresse, como ficaria sua mãe e irmã? Se eu descobrir que alguém se atreve a vender para você, eu me certificarei de que ambos tenham uma morte dolorosa. Filho do Céu olhou em volta e se distanciou. Esquisito do Ku, não se meta em problemas. Ou então, não me importo em te ensinar outra lição. Luo Tianyan sorriu para Ansem, antes de seguir a gangue no Gru Preto. Luo Tianyan, um velho conhecido de confiança na aliança do Filho do Céu, era um dos que ele enviou para espancar Ansem. Ansem viu o grupo sair com fogo queimando nos olhos. Ele pegou silenciosamente a besta de dentes de cobre e caminhou em direção ao abrigo blindado de aço, com todos observando com escárnio. Mais forte, eu preciso ficar mais forte. Com uma raiva ardente no peito, Ansem sabia que ele era muito fraco para lutar contra a gangue sozinho. O Cristal Preto, no entanto, era sua maior oportunidade. Filho do Céu, apenas se livre dele de uma vez. Luo Tianyan disse friamente. Filho do Céu sorriu e disse, Qin Shuan é uma menina teimosa. Ela não gosta de pessoas intervindo em seus negócios. Como ela não matou Ansem, ela pode ficar chateada se eu matar. Que mulher imprudente! Outro homem de confiança do Filho do Céu, espada inigualável, disse, é uma honra para ela que você, irmão, a corteje, enquanto ela simplesmente banca uma de superior. Se não fosse por você, eu já a teria matado. Não esculache Qin Shuan. Ela é uma pessoa importante tanto no santuário de Deus quanto na aliança. Se ela for minha, será uma grande vantagem para mim. Filho do Céu disse de forma sombria. Fim da discussão. Nós precisamos chegar à encosta do pôr do sol antes da gangue do cara de punho. Essa criatura de linhagem sagrada deve ser nossa. Capítulo 9. Criatura de linhagem sagrada. Ansem retornou ao seu quarto, amarrou a besta de dentes de cobre em uma gaiola e colocou o cristal preto na frente dele. A besta engoliu vorazmente o cristal preto. Depois de um dia inteiro, Ansem notou algumas mudanças na besta de dentes de cobre. Seu pelo era preto-cinza como um javali silvestre, e seus dentes eram de bronze. Agora, sua pele também começou a mostrar um pouco de brilho bronzeado e os dentes ficaram ainda mais brilhantes. No entanto, essa não era uma verdadeira besta de dentes de cobre mutante, que deveria parecer como uma estátua de bronze. Embora ela tenha mostrado um pouco do brilho bronzeado, ainda era muito diferente de uma besta mutante. Parece que a evolução de uma criatura primitiva para uma criatura mutante é um processo mais complexo do que do comum ao primitivo, por isso requer mais tempo do que um dia. Ansem pensou. Após mais de 2 dias, sua cor bronzeada reforçou, mas a besta de dentes de cobre ainda não parecia que evoluiria em breve. Ansem teve que deixar a besta evoluir ao seu próprio ritmo, e matar algumas criaturas primitivas por dinheiro. Além disso, ele também pode usar alguns pontos de gene primitivo.
Mesmo que alguém não opte por usar os pontos de gene primitivo para completar a evolução, quanto mais pontos de gene primitivo se tinha, mais forte o corpo ficaria. E o mesmo acontecia com os pontos de gene comum e mutante. Se alguém pudesse maximizar os pontos de gene comum, primitivo e mutante, as condições físicas ficariam além do nível médio, mesmo sem evolução. Com o cristal preto, não seria difícil para Ansem maximizar todos os 4 tipos de pontos de gene. No momento, ele queria maximizar os outros 3, antes de se concentrar nos pontos de gene sagrado. Ansem saiu do seu quarto e entrou no abrigo, sentindo algo diferente. Hoje, as ruas pareciam estarem menos lotadas do que o habitual. O que está acontecendo? Ansem percorreu a praça e encontrou menos tendas do que o habitual também. As pessoas estavam sussurrando algo. Ansem ouviu por um momento e começou a descobrir o que aconteceu. Há alguns dias, alguém tinha visto uma nova criatura de linhagem sagrada perto da encosta do pôr do sol. De alguma forma, as 3 gangues no abrigo blindado de aço descobriram sobre isso e se reuniram na encosta, mas o resultado foi espantoso. A criatura de linhagem sagrada não foi restringida, enquanto muitos homens foram mortos. Hoje, Qin Shuan, filho do céu e o cara do punho chegaram a um acordo para caçar juntos a criatura de linhagem sagrada. Eles também recrutaram muitos lobos solitários e grupos menores, formando a maior campanha do abrigo blindado de aços nos últimos anos. As 3 gangues estavam determinadas a matar essa criatura. Subitamente, Ansem teve uma ideia. Em seguida, ele se virou e saiu da cidade. Quando não tinha ninguém ao redor, ele invocou a alma de besta do besouro preto e se cobriu com a armadura. Depois de correr por 2 horas, ele chegou a uma colina de pedra a oeste da encosta do pôr do sol. Ao ter finalmente subido ao topo da colina, Ansem deu uma olhada na direção da encosta do pôr do sol. Entre milhares de pessoas lutando e gritando, tinha um monstro com a cabeça de uma vaca, a parte superior do corpo de um humano e a parte de baixa de um cavalo. Estava segurando um machado dourado com 2 gumes e atravessando a multidão. Ninguém conseguia suportar o golpe feroz de seu machado. Ansem viu o monstro balançar o machado em direção ao Filho do Céu, que até mesmo tinha sua espada de vermelho sangue. Filho do Céu não se atreveu a bloquear o machado. Ele pisou na sua montaria e saltou de volta alguns metros. Rugido! O machado com 2 gumes do monstro atingiu a montaria de alma de besta como Triceratops e dividiu ao meio. Isso destruiu o coração do Filho do Céu. Uma montaria de alma de besta mutante era muito rara, com o mesmo valor de uma pequena nave espacial interestelar. Como essa criatura de linhagem sagrada é tão forte? Ansem ficou chocado. A criatura de linhagem sagrada avançou e matou milhares de pessoas em um instante, e ninguém conseguiu contra-atacar. Até mesmo pessoas tão fortes como Qin Shuan, filho do céu e cara do punho não se atreviam a se envolver em um ataque frontal. Atingidos por todos os tipos de flecha de metal e flechas de alma de besta, o monstro ainda nem sequer levou um arranhão. Quando ele balançava o machado, ninguém poderia chegar perto. Uma criatura tão poderosa correspondia à impressão de Ansem de uma criatura de linhagem sagrada. O besouro preto de linhagem sagrada, que ele matou, era muito fraco em comparação a esse monstro. O besouro preto de linhagem sagrada era só um pouco mais forte do que um besouro preto comum, e nem dava a impressão de uma criatura de linhagem sagrada. As pessoas esperavam prender a criatura de linhagem sagrada em uma armadilha, mas, agora, um amortecedor basilar foi perdido quando a montaria do Filho do Céu foi morta. A criatura de linhagem sagrada estava avançando loucamente, agitando o machado dourado com 2 gumes e deixando gritos, sangue e membros para trás. Levou apenas alguns momentos para sair do cerco da montanha. Ao pé da montanha, ele até mesmo se virou presunçosamente e ficou de pé com as pernas traseiras, mugindo como uma vaca antes de correr para a montanha. Merda! Ele quer escapar! Filho do Céu invocou furiosamente uma alma de besta em forma de águia verde, que se transformou em um arco de ferro verde em sua mão. Em seguida, ele invocou uma alma de besta ardente em forma de uma vespa gigante de 6 asas como sua flecha. Ao verem a flecha, Qin Shuan e o cara do punho exclamaram, Vespa de 6 asas,
uma alma de besta de linhagem sagrada. Eles se juntaram à força com o Filho do Céu na caça da vespa de 6 asas de linhagem sagrada. Filho do Céu foi aquele que deu o golpe final. Eles simplesmente não imaginaram que ele fosse tão afortunado a ponto de ter ganhado a alma de besta. Há menos de 10 almas de besta de linhagem sagrada conhecidas por pessoas em todo o abrigo blindado de aço, e muitas foram deixadas por aqueles que já evoluíram e foram para o segundo santuário de Deus. Filho do Céu, pare! É uma alma de besta que só pode ser usada uma vez. Se você não matar. Luo Tianyan queria detê-lo, mas era tarde demais. Filho do Céu já tinha atirado a flecha de alma de besta de linhagem sagrada com um puxamento completo. A flecha se transformou em um raio vermelho voando em direção à criatura de linhagem sagrada. Estrondo! A criatura de linhagem sagrada sentiu o perigo iminente e se virou. A flecha de vespa atingiu no seu peito e explodiu, abrindo a sua carne. O monstro caiu no chão, perdendo sua vitalidade à medida que seus órgãos internos e sangue pulverizavam. Como você ousa matar a minha montaria? Não tem chance de eu te deixar viver depois de fazer isso. Filho do Céu gritou arrogantemente, como um rei, deixando todos em estado de choque. Enquanto se orgulhava de ver a multidão impressionada, incluindo Qin Shuo, Filho do Céu viu subitamente uma sombra verde disparando do céu para a criatura moribunda de linhagem sagrada e terminando a sua vida. Uma figura dourada se precipitou imediatamente do monte de pedras na proximidade e se aproximou da criatura de linhagem sagrada. Ao elevar o machado dourado com 2 gumes em seu ombro, a figura misteriosa correu em direção à montanha em um instante. Dólar! Su Xiaoqiao reconheceu a armadura dourada e única na hora e gritou alto. Capítulo 10 – Assassino Sanguinário. Ansem estava se escondendo na colina de pedra, quando a criatura de linhagem sagrada avançou em sua direção. Quando ele decidiu recuar, ele viu o Filho do Céu atirar na criatura de linhagem sagrada. A raiva surgiu e Ansem correu pela colina de pedra, enquanto invocava a lança crescente de bronze. Ele lançou a lança no monstro e atingiu no peito ferido, matando a criatura moribunda. Assassino sanguinário, criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta de linhagem sagrada do assassino sanguinário foi obtida. Coma a carne do assassino sanguinário para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. A voz soando na sua cabeça lhe trouxe uma intensa alegria. Ele acabou de ganhar outra alma de besta de linhagem sagrada. Sua sorte era muito boa para acreditar. No entanto, Ansem não teve tempo de comemorar. O corpo do assassino sanguinário era muito grande para ele levar, mas o que ele poderia pegar era o machado gigante dourado. As criaturas no santuário de Deus podiam produzir certos tesouros por meios especiais. As pessoas chamavam esses tesouros de equipamento. Embora os equipamentos fossem como itens sólidos e não pudessem ser invocados como almas de besta, eles tinham desempenhos tão bons quanto as almas de bestas, se fossem produzidos por criaturas avançados. O assassino sanguinário era inigualável ao segurar o machado dourado, e o machado poderia facilmente derrotar armas de alma de bestas comuns e montarias de almas de besta, por isso provou ser um excelente equipamento de linhagem sagrada. O objetivo de Ansem era obter o machado dourado, e a alma de besta do assassino sanguinário era um saque completamente inesperado. Ao ver Ansem correndo na montanha com o machado dourado, todos ficaram atordoados. Filho da puta! Filho do Céu rugiu furiosamente ao perceber o que aconteceu. Com um Glu preto invocado como sua montaria, ele cavalgou loucamente na direção de Ansem, atrás dele. Sua gangue toda avançou com suas próprias montarias para perseguir Ansem, rugindo e repreendendo. Ansem não esperava que o machado dourado fosse tão pesado. Com 8 pontos de gene sagrado, ele já era muito mais forte do que antes, mas ele mal conseguia andar com o machado, sem mencionar correr. O assassino sanguinário fazia isso parecer tão leve. Como eu poderia fugir com uma arma tão pesada? Ansem olhou para trás e já podia ver o Filho do Céu e sua gangue a apenas 800 metros dele. Embora fosse muito pesado de transportar, Ansem nunca abandonaria um excelente equipamento de linhagem sagrada. De repente,
Ele pensou em sua alma de besta recém-adquirida do assassino sanguinário, olhou para ela e se animou subitamente. Tipo de alma de besta do assassino sanguinário de linhagem sagrada, metamorfose. Sem pensar, Ansem invocou a alma de besta do assassino sanguinário e uma sombra majestosa galopou, parecendo um monstro, apenas faltando o machado gigante. A alma de besta correu para Ansem e se integrou instantaneamente com ele. Seu corpo se transformou em um assassino sanguinário, e a armadura do besouro preto mudou de forma em conformidade, ainda cobrindo completamente o corpo de Ansem com a forma do assassino sanguinário. Afinal, a armadura de alma de besta do animal não era tão rígida quanto as feitas pelos homens e podia mudar de acordo com a forma do corpo. Depois da metamorfose, Ansem sentiu-se tão enérgico que o machado dourado não era nada para ele. Correndo com 4 cascos, ele também se tornou incrivelmente rápido. Ansem subiu a montanha a toda velocidade e desapareceu, deixando o grupo comendo poeira. Todos ficaram sem palavras, pois tudo aconteceu tão rápido. Muitos sorriram de forma irônica quando viram o Filho do Céu e os outros que ainda perseguiam Ansem. Merda! Quem era aquele cara? Ele tem alguma doença mental. E que saque! Além do machado dourado, ele ganhou uma alma de besta de linhagem sagrada. Você pode imaginar o quanto vale isso? Você acha que pode comprar uma alma de besta de linhagem sagrada com dinheiro? Haha, o Filho do Céu deve estar muito puto. Uma alma de besta de linhagem sagrada. Seria dele, mas foi roubada. A flecha que ele usou parecia uma alma de besta de linhagem sagrada. E o que ele conseguiu em troca desse investimento LOL? Eu temo que o Filho do Céu vai ficar puto. Não esperava que tivesse uma alma de besta de linhagem sagrada. Como aquele cara é sortudo. Ele nunca poderia ter matado o monstro sozinho. E uma dúzia de criaturas de linhagem sagrada nem sequer pode render uma única alma de besta. E acabou com ele ganhando tudo com o último ataque. Quem era esse cara de fato? Existe tal pessoa no abrigo blindado de aço. Eu ouvi alguém chamar de boneca, mas não tenho certeza. Boneca. Nome interessante. Depois de menos de 1 hora, o Filho do Céu retornou de forma sombria com sua gangue, mas as pessoas já sabiam que era impossível encontrá-lo nas trilhas sinuosas da montanha. Filho do Céu questionou imediatamente Sushokial quando ele voltou. Sua exclamação, dólar, foi um erro. Sushokial não teve escolha senão contar tudo sobre como ele conheceu Ansem, o que não foi muito útil, pois tudo o que ele tinha era um nome, dólar. Filho do Céu não acreditou completamente nele, mas não pôde fazer nada, pois Sushokial estava na gangue de Qinshua. Ele liderou amargamente sua gangue de volta ao abrigo blindado de aço e confinou o abrigo, jurando encontrar dólar e cortar em pedaços. A maioria das pessoas não aprendeu o nome dólar, enquanto o boneca ficou popular. Por um momento, Filho do Céu, a criatura de linhagem sagrada e a alma de besta de linhagem sagrada tornaram-se os tópicos mais populares no abrigo blindado de aço.